E neste vídeo nós vamos conferir algumas palavras-chave sobre a peça exceção de pré-executividade. Vamos ver algumas palavras-chave, entender alguns conceitos e características da peça exceção de pré-executividade e algumas expressões, frases que a própria OAB utiliza na segunda fase para você identificar essa peça, na qual é bem simples. Então, vamos ao vídeo. Bom, primeiramente, se você nunca ouviu falar sobre a exceção de pré-executividade, é uma peça muito simples. Para você entender rapidamente, funciona assim. Imagine que o seu cliente, ele não paga, não recolhe o valor do IPTU e durante o tempo ele se mantém inerte. Acontece que a prefeitura vai notificar essa pessoa para ela pagar e o seu cliente continua inerte em relação ao pagamento do IPTU. A prefeitura, depois de um tempo, vai inscrever o nome dela em dívida ativa, que nós chamamos de CDA, e o próximo passo é a execução. Quando nós falamos em execução na área tributária, nós falamos em execução fiscal. E quando nós nos referimos ao setor público executando essa dívida, nós falamos em fisco ou fisco municipal, por exemplo. Então, o que acontece? O fisco, a prefeitura executou o seu cliente e acabou penhorando um determinado bem ou não penhorou, só que a pessoa ficou sabendo por meio da citação desta execução. Neste caminho, o seu cliente tem dois meios de defesa, o embargo de execução, que trataremos em outro vídeo, e a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, portanto, trata-se de uma defesa no processo de execução fiscal. Vamos ver então algumas características de suma importância desta peça. É uma petição intermediária, ou seja, é uma manifestação no processo, é uma petição simples. Por isso, não cai muito na OAB. É uma peça muito importante, mas por ser mais tranquila a sua execução e confecção, a OAB não cobra muito. Não é possível dilação probatória. O que significa isso? Significa que os documentos que você tem como advogado ao propor a ação, somente esses documentos serão analisados. Você não pode posteriormente produzir prova pericial, documental, testemunhal. Terceira característica, é possível alegar somente matérias de ordem pública, como por exemplo condições da ação e aos pressupostos processuais, ou seja, aquelas matérias conhecíveis de ofício pelo juiz, como por exemplo também que já caiu na segunda fase em tributário, sobre prescrição tributária, decadência tributária, ilegitimidade passiva, a inconstitucionalidade do dispositivo de lei estadual ou municipal ou federal, por ser criada por lei ordinária, quando deveria ser criada por lei complementar, ou vício na execução. Dê uma olhada no artigo 803 do CPC, inclusive que já foi objeto da segunda fase. Destacamos aqui no artigo 803 o inciso 2º, quando o executado não for regularmente citado. Então, se você se deparar lá na prova com uma situação em que o seu cliente, o executado, não foi regularmente citado, como matéria, você pode utilizar a exceção de pré-executividade. Veja ainda o parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independente de embargos à execução. E uma dica, se você tem dificuldades em relação a algumas matérias de ordem pública, dê uma lida no artigo 485 do CPC de 2015. O prazo aqui é super importante. Nós não temos um prazo exato para fazer a exceção de pré-executividade. Quando o seu cliente recebe a citação desse processo de execução ou da penhora realizada, você pode fazer essa manifestação no processo. Vejamos agora algumas frases utilizadas na própria segunda fase da OAB em direito tributário. Vamos ver algumas palavras-chave para você identificar esta peça. Bom, a primeira, o processo se encontra na fase de execução fiscal ou o fisco ajuizou execução fiscal. Palavra-chave número 2, sendo decretada pelo juízo a penhora ou não foram encontrados bens. 3, seu cliente não dispõe de nenhum bem para ofertar ao juízo ou por grave situação financeira e que não poderá garantir a execução. Essa aqui é uma das principais palavras-chave para você identificar a exceção de pré-executividade. Por quê? Porque na exceção de pré-executividade você não precisa garantir ao juízo, você não precisa ir lá depositar um determinado valor para ter a sua manifestação analisada, bem diferente dos embargos à execução. E, de número 4, procura você como advogado para fazer a defesa do espólio nos próprios autos da execução fiscal. Isso aqui é uma das dicas mais importantes, é a palavra-chave, vamos dizer, mais importante. Para você se manifestar no processo de execução nos
próprios autos da execução fiscal. Esta palavra-chave foi repetida nos 3 exames sobre a referida peça. Resumindo, então, exceção de pré-executividade, palavra-chave. Não poderá garantir o juízo ou garantir a execução e defesa nos próprios autos da execução fiscal. E um último ponto importante é que nós não temos, quando nós nos referimos à exceção de pré-executividade, um artigo na Constituição ou no Código Tributário Nacional. Então, a principal regulamentação da exceção de pré-executividade, inclusive deve ser fundamento lá no preâmbulo da sua peça, é a súmula 393 do STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na fase de execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. Nos vemos no próximo vídeo.